Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso terceiro vídeo e hoje nós iremos trabalhar sobre a Guerra do Paraguai. Modificamos o nosso estúdio diretamente do meu quarto agora. Vamos lá para mais outra aula. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, a história do Brasil, a Guerra do Paraguai, aconteceu em 1864 a 1870 e resultou de uma destruição completa desse país após mais de 5 anos de conflito. A Guerra do Paraguai ela foi reflexo da consolidação das nações da Bacia Platina, Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, e resultou em enorme destruição em grande saldo de mortos. Conflito de maior duração e proporção de toda a história da América do Sul. A Guerra do Paraguai ela foi uma grande divisor de águas para todo o país e envolvidos. Causas da guerra. Diferentemente do que se pensa décadas atrás, as causas da Guerra do Paraguai não se relacionavam ao imperialismo da Inglaterra, pois estudos recentes realizados a partir da comprovação documental mostraram que esse conflito foi resultado do processo de formação e de consolidação das nações da Bacia Platina. Esse trecho citado baseia-se em novos estudos de que, atualmente não considerados a última palavra da historiografia da Guerra do Paraguai. Para mais informações sobre as causas da Guerra do Paraguai, as questões relacionadas a essa historiografia, tem textos relacionados sobre a internet que vocês podem estar procurando e se aprofundando cada vez mais. E os principais acontecimentos da guerra estão relacionados aos primeiros atos de agressão relacionados ao início da Guerra do Paraguai foi o aprisionamento de uma embarcação brasileira em Marques de Olinda, que navegava pelo Rio do Paraguai em direção a Cuiabá, e a invasão do Mato Grosso, o atual Mato Grosso do Sul, ocorrida dia 26 de dezembro de 1864. O ataque do Paraguai ao Brasil ele foi represália à invasão do território uruguaio, conduzido pelo governo brasileiro e em valor dos coloradores contra Plancos, aliado de Solano Lopes. A ocupação do Paraguai no Mato Grosso foi conduzida por 7.700 soldados que derrotaram facilitamente o fracasso de força de defesa, decisão de elisão de 875 militares e esse território ele continuou sob posse do Paraguai até os meados de 1868, principalmente devido à dificuldade do acesso em Mato Grosso. Naquela época, o último caminho para essa província consistia na navegação dos rios da Bacia Platina. E em seguida, as forças de Solano Lopes eles foram encaminhadas em direção ao Rio Grande do Sul. Ao lado do Uruguai, o Solano enviou milhares de soldados para o Uruguai com o objetivo de socorrer blancos na guerra contra o Brasil e os colorados. E para isso solicitou passagem por Corrientes para Mitre e presidente argentino. Mitre, que era o aliado dos colorados na Guerra Civil e Uruguaia, e negou o direito de passagem para as tropas paraguaias. Como consequência, Solano Lopes declarou que a guerra da Argentina invadiu as Correntes, e essa declaração de guerra ocasionou o surgimento da Tríplice Aliança, formada por Brasil e Argentina, juntamente com os colorados e uruguaios, para lutar contra os paraguaios. E essa aliança ela foi formalizada em 1º de maio de 1865. A ofensiva paraguaia no Rio Grande do Sul e suas correntes ela foi grande fracasso, e as tropas paraguaias conquistaram a inimizade de populações locais por causa dos saques realizados e foram causados por tropas adversas, e sendo forçadas à redição ou retirada a partir dessas derrotas que ocorreram na segunda metade de 1865. O Paraguai assumiu uma posição defensiva na guerra. Coube aos membros da Tríplice Aliança organizar os ataques contra as forças paraguaias, posicionadas defensivamente no sul do país. Para o Brasil, a guerra representava um verdadeiro pesadelo logístico
e uma vez que acontecia em uma região de difícil acesso, distante dos grandes centros brasileiros. Um confronto extremamente importante para os rumos da guerra e aconteceu em junho de 1865, a Batalha Naval de Riachuelo. Nessa batalha, a Marinha Brasileira alcançou uma vitória importantíssima, desconstruiu a partida consideravelmente da frota naval paraguaia e garantiu o controle das águas platinas para a Tríplice Aliança, isolando a Paraguaia, impedindo de receber provisões essenciais para a continuidade da guerra. Além da derrota em Riachuelo, as derrotas nas campanhas de Rio Grande do Sul e em Corrientes manifestaram-se em Paraguai uma posição defensiva apesar dessa fragilidade paraguaia. Ao longo da duração da guerra, finalizada em 1860, explica-se pelos seguintes fatores: desentendimentos no comando dos exércitos da Tríplice Aliança atrasaram as ações militares e o comando das tropas eram funções de Bartolomé Mitre, mais problemas com o convívio com Marques de Tamandaré, e atrapalharam-se gerentemente as tropas da tomada de decisões. A geografia do território paraguaio ela reflete nos pântanos, impedia movimentações militares e um melhor posicionamento de artilharia durante a batalha. O pouco conhecimento desse território, resultado de anos de isolamento do Paraguai, dificultava as ações militares, e uma vez que as lideranças militares somavam ações mais conservadoras e motivadas pelo desconhecimento do mapa desse país. Maior disponibilidade de tropas para os exércitos paraguaios e moral mais elevados que têm sido convencidos por Solano Lopes de que a guerra era um conflito, uma defesa da independência paraguaia. E outros destaques, eles podem ser feitos dessa fase defensiva do Paraguai na guerra, tais como duas batalhas de Tuiuti, travadas em 1866 e 67, e ambas as vitórias da Tríplice Aliança. Uma grande derrota brasileira ocorreu na Batalha de Curupaiti, onde grande quantidade de soldados brasileiros morreu, e os números vários, 4.000 ficaram feridos e 9.000 mortos. E o retrato de Francisco Solano Lopes, ditador paraguaio de 1862 a 1870, conduziu o país à guerra, e a fase final da guerra foi marcada pelo esgotamento do Paraguai, pelas sucessivas derrotas com destaque para o capitalismo e fortaleza de Humaitá, em 1868, e a invasão do saque da Assunção de 1º de janeiro de 69. E depois da conquista de Assunção, a guerra transformou-se em uma caçada a Solano Lopes, que foi considerado traidor da pátria pelo governo e provisório paraguaiano. E a partir de 1869, nesse período, 68 e 69, os exércitos brasileiros foram liderados por caixas de maior nome em exército brasileiro. E a partir de finais de 1869, a liderança dos exércitos brasileiros foi assumida por Condé de Etu. Acho que é mais ou menos isso. Já que as caixas eram contrárias contra a continuação do conflito, e a caçada de Solano encerrou-se na Batalha de Cerro Corá, em março de 1870, quando os soldados brasileiros mataram o ex-ditador paraguaiano. Finalizava-se, assim, a Guerra do Paraguai. E como toda guerra, também há consequências. E a Guerra do Paraguai ela gerou consequências em diferentes graus para todas as nações envolvidas. No caso da Argentina, a guerra ela resultou em consolidação do território argentino e na derrota definitiva dos federalistas entre Rios e Corrientes. E apesar disso, o presidente Mitre não conseguiu eleger seu candidato nas eleições de 1868. No caso uruguaio, o país saiu também consolidado com a superação definida nas disputas políticas entre brancos e colorados. No entanto, o presidente uruguaio, Venâncio Flores, foi assassinado em 1868. E para o Brasil, a guerra gerou forte impacto na economia, uma vez que os gastos brasileiros foram de 11 vezes o orçamento atual,
anual do país em 1864. Além disso, o governo brasileiro ele saiu bastante endividado, sobretudo com os bancos ingleses, em decorrência dos empréstimos feitos para financiar o conflito. E a guerra também fortaleceu o exército com a instituição do marco inicial na decadência da monarquia. O Paraguai ele foi a nação mais prejudicada na guerra. Afinal, grande parte das batalhas aconteceu em território paraguaio, o que lhe causou grande destruição material à nação, onde foi obrigada a abrir as mãos dos litígios, territórios que tratavam com o Brasil e a Argentina. E o país só não perdeu mais territórios para a Argentina porque o governo brasileiro tratou-se de defender a soberania do território paraguaio como forma de evitar o maior fortalecimento dos argentinos. E em relação à quantidade de mortos, o soldado foi o seguinte: morreu bastante gente, galera. Uruguai, 3.120 mortos. A Argentina, 18.000 mortos. E Brasil, cerca de 50.000 mortos. O caso Paraguai é mais complexo por causa da imprecisão das estatísticas dos censos realizados no país após o conflito. E ao longo dos anos, diferentes estudos foram feitos sobre a quantidade de mortos na guerra, cujas estatísticas variavam de acordo com os diferentes pesquisadores, entre 25.000 e 300.000 mortos. A estimativa mais aceita apontou a morte de aproximadamente cerca de 150.000 paraguaios na Guerra do Paraguai. Bom, gente, é isso. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.